Alô, alô, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de passarmos diretamente para o vídeo, eu sei que o vídeo de hoje seria um Lidos do mês. Acontece que eu não terminei a minha segunda leitura do mês e por isso vamos ter apenas uma leitura. O que significa que teremos uma espécie de uma review de Mil Corações Partidos de Tilly Cole. Então, antes de mais, vou falar um bocadinho sobre o livro e depois então passo a falar sobre outros aspectos, como a escrita da autora, pontos positivos, negativos, o que eu achei do livro, a minha nota. Portanto, vou falar tudo neste vídeo, portanto, acompanhem, não percam nada. E mais uma vez, era para ser o Lidos do mês. Como eu acabei que não terminei o Twisted Games, não vou poder fazer o Lidos do mês, incluindo os dois livros, não é mesmo? Twisted Games fica para o próximo mês. Que eu espero trazer Lidos do mês, não é mesmo? E assim, não é que falta muito para terminar, mas é que ainda falta um pouco para terminar e não seria justo eu vir falar sobre ele, sendo que eu ainda não terminei, portanto não posso dar o meu grande verdito final, sabem? Portanto, vamos ter uma resenha de Mil Corações Partidos de Tilly Cole. Então, falando aqui um bocadinho sobre o livro. O livro vai contar a história da nossa Poppy e do Run, que são dois jovens adolescentes que estão a passar e enfrentar estão a enfrentar e a passar pelo luto, que é uma situação muito pesada, né? E assim, difícil, e acabam por ir então numa viagem juntos, com um grupo de outros jovens que estão a passar também pelo mesmo. E então vão todos tentar ultrapassar esta situação do luto, mas claro que cada um à sua forma, de formas totalmente diferentes, com tempos totalmente diferentes e com histórias de vida totalmente diferentes. Portanto, deixem-me que vos diga que é um livro que de certa forma é um gatilho, de certa forma é pesado, mas que eu amei. Ao mesmo tempo que traz aqui a fala do luto, da perda, da superação, é um livro que também nos vai trazer outras coisas, vai nos mostrar outras coisas. E ela Tilly Cole trouxe estes assuntos de forma muito leve. Então, é para mim, eu passei pelo luto junto com a Pop. Com o Rune, eu não digo, o Rune, nós não conhecemos o irmão do Rune, nem o Rune no primeiro livro. Mas no primeiro livro nós acompanhamos a história, não é? Eu agora enganei-me, malta. No livro nós vamos ter a história da Savannah com o Rune. Então, malta, eu troquei os nomes porque ao fazer o roteiro eu também troquei os nomes. Mas, de qualquer das formas, os protagonistas são a Savannah e o Kael, ok? Poppy e Run são os protagonistas do primeiro livro. Então nós vamos acompanhar a Savannah e o Kael com as suas histórias. E, como eu estava a contar para vocês, nós vamos ultrapassar o luto junto com a Savannah. Porque no primeiro livro nós vimos toda a trajetória da Poppy, toda a história da Poppy. E acabamos que o livro terminou com a perda da Poppy. Não é segredo para ninguém. Mas acaba que nós não fizemos o nosso luto também com a personagem. E então acabamos que com este livro, acabamos nós também por ficar, de certa forma, a sair do luto junto com a Savannah, por perdermos a Poppy, que era muito querida, porque eu falo por mim, eu amei demais. Portanto, é um livro que vai abordar todos estes assuntos assim um bocadinho pesados, mas ao mesmo tempo nós também vamos ter conhecimento de muitas coisas que envolvem o luto, mas deixem-me que vos conte que durante o livro eles vão fazendo uma viagem ao longo de vários países, várias cidades do mundo, em que eles têm determinadas formas de ultrapassar o luto. Portanto, é muito, muito, muito bonito. Aconteceu algo também mais para o fim do livro que eu não estava de toda à espera que fosse acontecer, mas aconteceu. E ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu ao mesmo tempo também fiquei feliz, mas não vou contar, seria um spoiler. Mas fiquei muito feliz com o fim do livro realmente dito entre a Savannah e o Kael, e fiquei muito feliz com o Kael ter conseguido ultrapassar. E quem ler o livro vai saber detalhadamente porque é que eu estou a falar sobre isto, mas é mesmo muito bonito ver a história dos dois e da evolução dos dois, de formas totalmente diferentes, mas é mesmo, mesmo bom e é mesmo bonito ver o amor a crescer ao meio do sofrimento dos dois. É espetacular. Agora é assim, algo que me impressionou no livro foi o facto da autora conseguir abordar todos estes assuntos que são, de certa forma, pesados e pouca gente fala sobre eles, de uma forma tão leve, tão fluida. É mesmo, mesmo bonito se ver que nós, de certa forma, quem tiver se calhar a passar por um luto, ou quem passou pelo luto há pouco tempo, se calhar consegue dali tirar determinadas formas de sair do luto, de passar pelo luto, ou de conseguir manter-se bem, não é? Nesse processo que é longo e que é difícil, eu acredito que seja longo e difícil. Portanto, eu acho que isso foi uma parte boa do livro, que eu tiro do livro e que eu adorei. Relativamente à escrita da autora, eu já contei para vocês, é uma escrita super fluida, super leve. É assim, ao longo do livro, os capítulos são minimamente longos, não são muito longos, mas também não são muito curtos. Mas assim, a partir do momento que se começa a aproximar do fim, então os capítulos vão ficando mais curtos e muito mais rápidos de ler. Portanto, quando vocês virem que estão a chegar ao fim do livro da Tilly Cole, se preparem porque aquilo é para acabar ali em pouco tempo,
pouca hora, 1 hora, minutos talvez, para quem tiver um ritmo de leitura maior que o meu, mas assim, é um livro que, com uma escrita super fluida, super leve e, como eu já falei para vocês, apesar dos temas abordados no livro, eles são abordados de forma tão fluida, tão leve, tão simples, de certa forma, que vocês vão estar a ler e vocês vão querer muito continuar a leitura, vão querer ultrapassar tudo junto com a Savannah e com o Kael. E então eu amei também a construção das personagens, tal como no primeiro livro. Este também teve personagens muito bem escritas, muito bem criadas, tanto a Savannah como o Kael, como todos os outros jovens que estavam com eles. Foi muito, muito bom ver a evolução e ver que cada um passou pelo luto de forma diferente, porque também foi, de certa forma, diferente, não é? Cada um perdeu pessoas diferentes, em momentos diferentes, em tempos diferentes, de formas diferentes, e então é sempre bom vermos que nós todos passamos pelo luto um dia, e às vezes estamos a passar pelo luto junto com outras pessoas, por exemplo, num grupo, se fosse o caso, e que cada um passou pelo mesmo que eu, porque perdeu um ente querido, ou alguns entes queridos, mas que ele perdeu de forma diferente de mim, e ele sente as coisas de forma diferente de mim, porque nós somos todos diferentes, apesar de sermos todos iguais, e então ele pode demorar mais tempo a sair do luto do que eu. Então é isto, basicamente. Mas foi muito bonito ver a criação também dos personagens que a autora fez, e eu amei. Agora é assim, pontos positivos, pontos negativos. Já falei vários pontos positivos ao longo do vídeo, portanto não vou falar mais nenhum ponto positivo, mas referente a escrita envolvente, personagens super bem criados, a trazer temas fortes de forma leve, mas assim, um ponto negativo que eu posso falar para vocês pode ser o facto do livro abordar temas pesados e temas complicados, mas que ao mesmo tempo ele nos vai envolver, portanto, ao mesmo tempo é um ponto positivo, e acredito que não tenha muito mais pontos negativos a falar sobre o livro. E pronto, qual a minha nota? A minha nota final foi os 5 estrelas favoritado, foi o meu primeiro livro lido do ano e foi o meu primeiro favorito do ano, e eu simplesmente amei, não podia ser diferente. Eu também amei o primeiro livro, Os Mil Beijos, portanto, estava a contar amar o segundo, mas achei que fosse outra temática. Mas quando entrei, fiquei super, super, super presa e adorei conhecer a Savannah, acompanhar a Savannah e o Kael. Adorei ver a história de amor deles dois e depois, no fundo, acabei por conhecer a história para os dos livros e fiquei mesmo emocionada. Não chorei, é um facto, perguntam-me não, mas é um facto e eu não esclareci para vocês que se fores muito sensível vais chorar, é um verdito. Eu quase chorei em alguma parte, como no primeiro também tive quase um momento ali de choro, mas não aconteceu, mas pode acontecer com vocês. E pronto, é isto, esta foi a minha opinião sobre a leitura, contei um pouquinho para vocês sobre o livro, eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado do minha review e que talvez de certa forma vos tenha incentivado a conhecer estes personagens e estas histórias maravilhosas. Eu espero mesmo muito que a Tilly Cole traga mais livros, porque ela trouxe estes livros com a temática um bocadinho da vida real dela, e eu gostava muito que ela também trouxesse outros livros que pudessem não estar no momento na vida real dela, mas que ela trouxesse outros livros e tipo o mais rápido possível. Eu realmente amei a escrita, amei a história, amei tudo e quero mesmo muito ler outros livros da autora. Mas é isso, se gostaram do vídeo já deixem o gosto, já se inscrevam aqui no canal, já me sigam nas redes sociais para não perder conteúdo que eu publico por lá. E é isso, nos vemos vendo por aí, aqui no meu canal, lá nas minhas redes. Um beijão, tchau!